Meus amados e amadas, é o início do Evangelho de Jesus. João Marcos, o autor desse texto, não era apóstolo, nem discípulo. Ele era filho do dono daquela casa aonde Jesus fez a última ceia. Se um dia você for em Jerusalém, você vai encontrar perto do Horto das Oliveiras, essa igreja, que inclusive são os nossos padres que cuidam dessa igreja, conhecida como Monastério de São Marcos. E é interessante que esse Marcos, que escreve o Evangelho, que também foi discípulo de Paulo, também foi discípulo de Pedro, ouviu deles o Evangelho. Por isso o Evangelho começa com o batismo de Jesus e não com a infância dele. E ele começa a mostrar o sentimento daqueles homens que ouviram Jesus e seguiram ele. Eles não conheciam Jesus, não sabia de onde ele vinha. Mas eu às vezes fico me imaginando quão tamanha não devia ser a espiritualidade de Jesus, a presença dele, ao ponto dele simplesmente olhar nos olhos desses 4 homens e dizer: larga o que vocês estão fazendo e vem. E eles foram. Não eram homens pobres, a pessoa tinha um barco. Aqui diz a palavra que o Zebedeu, o pai do Tiago, do Tiago e do João, ele tinha funcionários, ele tinha uma empresa de pesca. Eles deixaram. O Pedro tinha uma família. O André tinha uma família. Eles deixaram até a família para ir atrás de Jesus. O que que Jesus estava trazendo? O que que Jesus estava fazendo? O que que Jesus demonstrava para eles? Que fazia com que eles se apaixonassem de tal modo que eles sacrificassem a vida deles pelo propósito de Jesus. Isso só a fé pode dizer. É o Espírito Santo. Eu abracei a fé quando eu era ainda criança. Eu tinha 4, 5 anos. Quando a primeira vez eu entrei numa igreja. Eu quis ser padre, a primeira vez que eu me lembro querer ser padre, eu tinha 5 anos de idade e foi assistindo o vídeo de casamento da minha mãe. Eu comecei a ficar assistindo um atrás da outra, um atrás da outra, um atrás da outra. E aí minha mãe perguntou e falou assim: mas o que você gostou do casamento? Eu falei: eu quero ser igual esse homem de branco. Ela falou: padre? Eu falei: eu quero ser padre. E ficou. Eu era criança, eu brincava de missa, celebrava e juntava, obrigava os primos a ficar lá. Eu aprendi a ler antes da escola, de tanto que eu queria aprender a ler a Bíblia, e pegava e lia. E aí, se você perguntar o que faz uma criança se apaixonar por algo assim como a missa, a liturgia, a Bíblia, Jesus, o que é que faz uma criança se apaixonar por isso? Não existe uma explicação. Não existe um motivo, uma razão. Existe o Espírito Santo. O Padre Zezinho tinha uma música antiga que ele dizia que o Espírito de Deus sopra onde quer, do jeito que quer e da forma que Ele quer. Eu, por exemplo, entrei no seminário, eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu morei no seminário 11 anos. Praticamente era tudo certo. Eu ia ser padre diocesano lá na diocese, tudo bonitinho, trarará. Jamais imaginei ser padre ortodoxo, jamais tinha imaginado ser missionário. Pelo contrário, eu nem gostava dessas coisas de renovação carismática. Mas veja, o Espírito Santo suscitou. Eu precisei sair. Eu fui estudar fora, fui trabalhar, fui viver, sofri, chorei, passei, enfrentei coisas. Lá no momento de dificuldade, uma amiga me falou sobre um grupo de oração. Eu fui para o grupo de oração. Lá eu me encontrei, lá eu comecei a igual vocês, sentadinho, olhando, ouvindo, rezando, chorando, passando, enfrentando, clamando. Até que um dia, a minha mãe, que frequentava a igreja ortodoxa,
me chamou para ir numa missa. E eu era bem romano, assim, falava, aqui vou em igreja ortodoxa, nada. E aí eu fui para buscar ela no final da missa. E o padre me pegou na porta e ele disse assim, você tem um dom, cara. E eu falei assim para ele, mas como assim? Ele falou assim, o que Deus colocou em você, Deus continua chamando você. Às vezes, o que Deus tem para a gente, não é da forma como a gente quer, mas é da forma como Deus quer. E eu tinha entrado de férias naquele dia do serviço. Ele falou, amanhã eu vou para Curitiba, você não quer ir comigo? E fui. Nunca mais voltei. Abandonei serviço, emprego, salário, não fui nem dar baixa na carteira. Veja, é os propósitos de Deus. Eu já nem imaginava mais que eu seria padre de novo. E olha, veja só, eu sou padre. Então eu disse que a primeira vez eu quis ser padre, mas da segunda vez foi Deus que me trouxe para ser padre. Essa é a diferença. E Deus, Ele vai capacitando, Ele vai fazendo, Ele vai conduzindo, Ele vai trabalhando conforme os desígnios dEle. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu faço as coisas por amor a Deus, ou eu faço as coisas para mim mesmo? Eu faço as coisas para que a palavra de Deus prossiga, ou eu faço as coisas porque eu quero me aparecer, eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser reconhecido, eu quero ser o espelho? Essa é a diferença. Porque não é o reino de Deus que serve a gente, é a gente que serve o reino de Deus. Então o propósito tem que ser da minha vida, o que eu estou fazendo para construir o reino de Deus. Quando você devolve o seu dízimo, não é porque você está dando dinheiro para a igreja, não, você está ajudando a manter uma estrutura que leva o reino de Deus, porque é sua obrigação. Porque talvez você não tenha coragem de vir aqui pregar, não tem coragem de exorcizar, mas se você não der o seu dízimo, não vai ter um padre para fazer isso. Porque para o padre comer, para o padre andar, para o padre viver, sobreviver, para poder morar, alguém tem que subsidiar o altar. Para essa luz estar acesa, alguém tem que subsidiar o altar. Alguém subsidia a igreja. Para o programa de rádio chegar na casa das pessoas, alguém subsidia. As bênçãos, ela vem por quê? Porque nós estamos levando a palavra de Deus. Não é que nós estamos trazendo dinheiro no altar, nós estamos mantendo a obra de Deus de pé. Então, quando eu coloco 1 centavo, eu tenho uma participação naquele programa de rádio, que chega na casa de uma pessoa e converte a vida dela. Como sexta-feira eu vi aqui, a senhorinha chegou andando, ela disse, eu tive um AVC, eu estava na cama, o Senhor me revelou, a minha perna fortaleceu, eu voltei a andar e vim aqui testemunhar. Podia estar tocando um pagode lá na rádio, mas graças a Deus era uma oração. Graças a Deus era o Espírito Santo trabalhando. Aquela mulher voltou a andar, veio andar, contou o testemunho dela aqui, por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou na vida dela. Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui? Quantas pessoas a gente viu a vida sendo transformada aqui? Por causa de mim? Não, por causa de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor desse altar. Toda essa igreja, ela gira por causa de um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Essa igreja inteira subsiste da cadeira até a luz que está acesa, o padre que está no altar, por causa de um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, que é o próprio Jesus. Você saiu lá da sua casa por um propósito, porque o nosso encontro é daqui a pouco, é com Jesus, que se dá na sua palavra e que se dá na Eucaristia. Nós estamos aqui para mover a fé. Nós estamos aqui para mover o Espírito Santo.
E assim como Ele usa a mim, Ele precisa usar você. Porque a gente pode sair da casa da gente todo dia com 2 objetivos: ou melhorar a vida dos outros, ou fazer alguma coisa para melhorar a nossa. Que pequeno se a gente só quer a nossa vida, não é? Quantas pessoas às vezes você vem na igreja, ela só reclama, e você vê, ela tem saúde, ela tem casa, ela tem família, mas reclama por quê? Porque é de dinheiro. Dinheiro é importante? É tudo? Não. O dinheiro a gente corre atrás, as coisas a gente corre atrás, a gente luta, a gente faz, mas é tudo? Não. Agora, fazer o bem na vida dos outros não tem preço. Nós vamos chegar agora no Natal, tem tanta criança aí precisando de ajuda, pessoas precisando de ajuda, a gente pode fazer a diferença. Você vai lá no correio, aquelas cartinhas, o que as crianças, a maioria pede? Tem gente que pede frango para comer, tem criança que pede material de escola, pede uma sandalinha, e a gente podia fazer a diferença, mas não faz. Porque eu fico, porque esse ano talvez eu não vou conseguir comprar um Chester de 1 quilo, eu vou ter que comprar um Chester de 800 gramas, Deus não me ama. Quantas vezes a gente não ouve isso? Deus não me ama, porque esse ano, eu não vou conseguir fazer uma ceia. A melhor ceia que a gente tem é a da paz. A melhor oração que a gente pode fazer é a da gratidão. A gente é ingrato. A gente, na grande maioria das vezes, é pequenininho, é mesquinho. O ser humano é muito medíocre. Ele é muito safado. Ele é muito sem vergonha. O ser humano é muito ordinário. Porque se a gente fosse grato, a gente só agradecia. Porque por mais que a gente tenha pouco, a gente tem muito. A maioria dos avós, dos nossos avós, não soube, né? Morreu sem saber o que era chuveiro elétrico. A maioria da mulherada tinha que ir no rio lavar roupa. E você às vezes está batendo no marido porque só tem um tanquinho. Verdade. A maioria de nós não sabia o que era um fogão a gás, era fogão a lenha, tinha que picar a lenha, carregar a lenha e esquentar o fogão, acender horas antes. Hoje você tem um fogão a gás lá velho, mas você só liga, acende, a chama acontece. E está lá amaldiçoando, xingando, e faz a comida gritando, e bate no filho, xinga o marido. Tem marido que chega em casa perturbado, tem tudo lá. A mulher faz almoço, faz a comida, coloca tudo. O cara só reclama, só murmura, só fala. Meu, agradece. Agradece, é teu, é a tua casa, é o alimento, é a tua família. Padre, mas não está ótimo, então ora que melhora. Não reclama, não amaldiçoa. E infelizmente as pessoas reclamam. Gente, escuta o que eu vou dizer. Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece os nossos pensamentos. E a palavra diz que Deus testa o nosso coração. Muitas vezes você não recebe bênçãos, você não recebe graças, porque Deus sabe que você ainda não está maduro. E Ele muitas vezes tarda a te dar algo, porque Ele sabe que você vai gritar, vai murmurar, vai xingar, e aí você perde a sua bênção. Você questiona a Deus, você reclama com Deus, você pergunta com Deus. Deus a gente não reclama, a gente não xinga, a gente não murmura. Com Deus a gente só agradece e pede sabedoria. Mas não está bom agora. Reza que melhora. Mas não questiona o porquê de passar por uma fase difícil. Por que você está enfrentando uma coisa? Por que você está passando por um problema? Mostra para Deus que você é maduro. Como Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí você canta isso aqui e xinga em casa. Não. O que você canta aqui você tem que viver. Bendito seja o nome do Senhor. É uma doença? Amém. Eu vou vencer. Amém. Deus está comigo. Agradece.
Ah, é o desemprego? Talvez Deus não queria esse emprego. Então, bendito seja Deus. Senhor, o Senhor tirou, o Senhor se vira, arruma um serviço, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu preciso pagar. Não está dando certo? Pergunta para Deus, diga: Senhor, o que eu posso fazer? Me mostra, me dá uma direção, me dá um ensinamento. Ele vai conduzir, Ele vai mostrar, Ele vai te conduzir, Ele vai levar, Ele vai responder. Foi isso que os apóstolos fizeram. Quando Jesus diz: vem e segue, eles não perguntaram: mas como é que fica? Como é que mantém? Como é que segura? Como é que sustenta? Como é que eu faço? Ele só disse: vai e segue. A mesma coisa Jesus tem falado para mim há tantos anos, né? Quando eu comecei essa missão lá atrás em Assis, que foi a minha primeira paróquia como pároco, eu comecei lá, em cima de um freezer que tinha de altar, tinha um microfone, o paramento da minha ordenação e uma bênção que o bispo tinha dado. E aí eu comecei a missão, eu falei: Senhor Jesus, e se não aparecer ninguém, como é que faz, né? Mas eu falei para ele: está nas suas mãos. Faz 7 anos que eu sou padre e Deus nunca faltou. Deus nunca faltou. A igreja veio, as coisas vieram, a graça veio, as bênçãos vieram, porque Deus está na frente. Nunca se esqueça disso. Fases difíceis passam, dificuldades passam, mas Deus está sempre conosco. Ou a gente entende isso, ou vai sofrer a vida inteira, porque você nunca vai ser abençoado. Deus não está aqui para facilitar a nossa vida, Ele está para caminhar do nosso lado, porque no último dia, quando a gente entregar o Espírito, aí Ele vai perguntar se a nossa vida ficou melhor, ou se a gente se tornou pior, se a gente virou uma pessoa amarga, ou se a gente era uma pessoa espiritualizada. A única coisa que você tem que se preocupar na vida, é de elevar o seu espírito, e de no dia da sua morte você ter paz para morrer. É olhar e dizer: Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, eu quero descansar em paz. Que coisa gostosa. Quantas vezes como padre eu tive do lado de alguém entregando o seu espírito, e eu via eu rezar e via a pessoa descansar em paz, sorrindo, porque ela estava com o espírito livre. Tristes são aqueles que têm medo de morrer porque deve, porque tem a consciência pesada, porque atropelou os outros, porque prejudicou as pessoas, porque tomou o que não era seu, porque fez o mal na vida dos outros. Que no último dia a gente tenha essa iluminação e esse espírito elevado para entregar o nosso espírito nas mãos de Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E vai agora apresentando para Jesus tudo que seja preocupação, medo, tristeza, aflições, angústias. E vai pedindo para Jesus agora trabalhar. Vai pedindo para Jesus agora libertar. Vai pedindo para o Senhor tirar toda essa preocupação, esse medo. Vai pedindo para Jesus agora conduzir, preparar a solução para esses problemas, para essas dificuldades. Pede para Jesus que através do Espírito Santo Ele derrame em nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. E recebo a sua bênção em em minha vida. Amém. Amém.